Muito boa tarde, meus amigos, minhas amigas. Muito bom a gente estar aqui juntos, mais um momento nessa nossa disciplina na pandemia. É muito bom a gente ter escolhido passar juntos essas quintas, esses domingos à tarde, que sendo a nossa proposta essa mesmo, de nos apoiarmos uns aos outros nesse momento tão crítico das nossas vidas. Então é muito importante, é da máxima importância que a gente tenha escolhido se apoiar, escolhido estar juntos para nos irmanarmos, nos aproximarmos. Aqui os amigos estão chegando: Maria Regina Silva Severino, Ivan Ferreira, Maura Regina Silva Severino. Chamem seus amigos, gente. Jussara Regina da Costa, Rita de Cássia Leão. Chame os amigos que possam se interessar, porque é fundamental que a gente escolha bem o que fazer com a nossa maior riqueza. Nós somos muito ricos e a gente pode escolher fazer o melhor com o nosso tempo. Essa nossa maior riqueza. Nosso tempo e nosso pensamento são as duas maiores riquezas e só nós mandamos nelas. Então, muito prazer que a gente acolhe os amigos nesse nosso momento, que tem 3 estágios. O primeiro estágio, a gente faz a oração e uma colocação inicial, de meia hora, que termina às 18 horas. Às 18 horas a gente faz uma oração conjunta que nos irmana a grandes correntes de oração, tradicionalíssimas correntes de oração, da terra e de fora da terra, que confluem para a chamada Hora do Ângelus. Então, 17h30, começando os nossos pensamentos, 18 horas a Hora do Ângelus, e logo depois a gente responde algumas perguntas dos amigos para poder interagir entre a gente, e depois a gente encerra o nosso momento. Tá combinado assim? Nós aproveitamos esse início e colocamos para vocês do nosso livro. Da máxima importância que a gente continue favorecendo a Fraternidade Sem Fronteira, que é o destino do rendimento líquido de todos os nossos livros, e que a gente estimula vocês na certeza de que esses livros podem colaborar. Esse Grãos de Mostarda, que é o nosso outro livro, que já está no seu 2º volume, podem ajudar você a bem passar as lições dessa pandemia, tá bom? Vamos hoje então fazer a nossa harmonização, que é a chave para bem desenvolvermos, para bem aproveitarmos esse momento. É o momento de estabelecermos um link, uma ligação com os verdadeiros coordenadores desse trabalho, que são sem dúvida os amigos espirituais, que nos passam, que recolhem dos amigos de vocês, dos espíritos protetores de vocês, o que melhor precisa ser colocado, sugere e inspira para mim mesmo, não sem perdas significativas. Digamos que a gente consiga passar 50%, 60% do que eles querem, imagino eu, estimo eu, e depois os seus amigos espirituais ajudam cada um de vocês a recodificar o que eu falo da melhor forma, de forma a vocês receberem o que vocês estão precisando. Então há toda essa corrente de trabalho, a vocês, seus protetores, os meus protetores e os inspiradores desse trabalho, o muito obrigado. Muito obrigado, e é a alegria de estarmos juntos.
porque a alegria de estarmos juntos para o bem é a alegria de estarmos juntos com Jesus. E essa alegria é a maior alegria de nossas vidas. Muito, muito, muito obrigado a vocês, aos seus protetores, ao meu protetor e aos coordenadores desse trabalho, que nós tenhamos uma boa meia hora de reflexão. Muito grato a todos, muito grato, que a luz se faça através de nós, que brilhe a nossa luz. Assim seja, meus amigos. Hoje nós viemos falar sobre um tema, talvez o tema mais importante das nossas vidas, a caridade. Muito pouca gente entende que a caridade é o nosso tema mais importante, mas nós precisamos compreender isso. Há mais de 150 anos atrás, a Europa vivia um momento especial. Depois de praticamente 1000 anos, não, mais de 1000 anos de dominação sobre a sociedade europeia e, consequentemente, sobre o mundo todo, praticamente, a Igreja Católica via questionado, havia minado o seu projeto de poder. As ciências emergiam com o iluminismo, com a Revolução Industrial, classes trabalhadoras se sobrepuseram às classes aristocratas e ela havia questionado o seu poder absoluto sobre a sociedade. Diante disso, lançou uma doutrina chamada fora da igreja não há salvação. Ao mesmo tempo, ou simultaneamente a essa imersão das disciplinas, das ciências, das tecnologias, com o iluminismo e a Revolução Industrial, surgiu também o Espiritismo, com a codificação de Allan Kardec. E Allan Kardec, sob a inspiração dos luminares do Espírito da Verdade, contrapôs a doutrina dominante, o que ainda era uma temeridade, com uma outra doutrina: fora da caridade não há salvação. Inspirando com isso legiões e legiões de adeptos ou simpatizantes do Espiritismo pelo mundo todo. Há diferença entre fora da igreja não há salvação e fora da caridade não há salvação? Claro que sim. Jesus já nos disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E é evidente que as instituições humanas, como o próprio nome diz, são realizações dos homens, de César. E é claro que a caridade é um sentimento nobre, é um sentimento como a fraternidade e como o amor. E de quem é a instituição? Quem é o homem? Que sistemas de poder podem dominar, dizer que conquistaram o amor, a fraternidade, a caridade? Não. A caridade é um sentimento muito mais amplo, muito maior que as instituições humanas. A caridade vem de Deus. A caridade não é espírita, não é católica, não é evangélica, não é budista, nem nenhuma das outras doutrinas humanas. A caridade vem de Deus. Então, essa doutrina, esse lema, é um lema libertador. Ao contrário do que se pensava antes, que só dentro de uma instituição humana é que se poderia encontrar a salvação, com essa ideia, com esse princípio, com essa doutrina, fica claro que a salvação ela não é
institucional, ela não é humana, ela não é exterior, mas ela é interior. Ela é uma conquista dos homens, sem dogmas, sem instituições, sem exclusividades. Então, para muito além do espiritismo, o tema caridade é de todos. Todos precisamos pensar, refletir e espelhar e praticar a caridade. Muito bem. Se você já assumiu esse como o grande lema da vida, e é muito bom que a gente tenha percebido isso, muito bom a gente se hidratar também, fica a questão: o que será caridade? O que vem a ser? Será que nós sabemos realmente o que é caridade? Hoje, se fosse fazer uma associação automática, ou seja, explique imediatamente qual é a primeira imagem que surge quando você fala caridade, eu diria que as pessoas falariam cesta básica, cobertor, presente. A caridade hoje virou sinônimo de doação material. Será que caridade é isso? Vou pegar duas informações. Uma, a dos próprios evangelhos. As diferentes traduções dos evangelhos alternam as palavras caridade e amor. Não é interessante isso? Por exemplo, no momento que algumas Bíblias falam Deus é amor, outras falam Deus é caridade. No Novo Testamento, na carta do apóstolo. Quando Paulo de Tarso fala sobre ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor eu nada seria, algumas traduções colocam se eu não tivesse caridade eu nada seria. Ou seja, para os tradutores, caridade e amor é a mesma coisa, o que dá ainda maior dimensão para o nosso assunto. Já que Jesus falou que o mandamento, que o sentido da vida é amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, mas amar. Que nesse amar está resumida toda a lei e os profetas. Então, discutir, compreender, revalorizar, ressignificar a caridade é uma tarefa urgente para todos nós. Será que caridade é doação de coisas materiais? Se nós perguntássemos, será que o amor conjugal é igual a dar presentes? Do marido à mulher, da mulher ao marido? Será que o amor aos filhos se resume a dar-lhes roupa, alimento, coisas? Todos falariam que não. Claro que não. Amor não é dar coisas. Se amor não é dar coisas, se amor é sinônimo de caridade, caridade também não pode ser dar coisas. Olha que descoberta preciosa para todos nós. Nós estamos vivendo uma deturpação da caridade. Não é precioso descobrir isso? Se caridade e o amor são o sentido da vida, são os valores mais importantes da existência segundo Jesus, e se caridade e amor não são dar coisas, o que são? O que é a caridade? É esse o nosso tema de hoje. Para falar a respeito disso, eu vou usar de um livro que é
muito afeto ao meu coração. Um livro chamado Voltei, de autoria do espiritual do irmão Jacó e psicografia de Francisco Cândido Xavier. E o que terá de especial esse livro? É que, na minha opinião, ele nos ajudará a descobrir o que não é caridade e o que é caridade. Vamos lá? Em primeiro lugar, uma informação. Irmão Jacó, o autor espiritual desse livro, é pseudônimo, não é o nome da última encarnação desse espírito. Ocorre que Chico Xavier, naquela altura, tinha acabado de passar por um processo movido pela família de um autor espiritual. Essa família o processou porque ele tinha lançado o livro com o nome de Humberto de Campos e queria os direitos autorais. Não conseguiu, Chico foi absolvido, não teve que pagar, mas quando lançou Voltei, que foi posterior a esse livro que motivou a ação, ele e o espírito optaram por dar um outro pseudônimo, porque a última encarnação do irmão Jacó tinha sido como Frederico Figner. E aí, para entender o livro Voltei, nós precisamos entender um pouquinho de Frederico Figner. Depois eu convido você a procurar na internet. Frederico Figner é uma personalidade, é um grande personagem da história da cultura e do empreendedorismo no Brasil. Frederico Figner. Sabe quem foi ele? Ele foi o introdutor do disco vinil, aquele preto, grande, que talvez só os mais velhos saibam de que se trata. A tecnologia hoje mede a vida da gente, né? Você sabe mais ou menos que altura, que modernidade ou não é um filme, quanto antigo ele é, pelo tipo do celular que os atores usam, não é? Pois Frederico Figner é o introdutor do LP no Brasil. E nessa posição ele foi o fundador do selo Odeon. Odeon era uma gravadora de discos que ficou celebrizada, que lançou inúmeros artistas, o que colocou Frederico Figner como uma referência para o mundo cultural, para o mundo da música no Brasil por várias décadas. Nessa posição ele ganhou muito dinheiro. E, ganhando muito dinheiro, ele ajudou muita gente, ele dava muita cesta básica para muita gente. Várias e várias cestas básicas, porque ele era espírita. Ele era um militante do espiritismo. Ele, por alguns anos, foi diretor da Federação Espírita Brasileira. E dizia, nessa posição de espírita, ele dizia para os amigos, para os colegas do espiritismo, que depois que morresse, assim que pudesse, ele viria psicografar para dizer como era lá. Ele voltaria para contar. E não é que ele, depois de morrer, ele teve autorização dos orientadores espirituais para efetivamente psicografar este livro com Chico Xavier? É por isso que o nome do livro é Voltei, com um ponto de interrogação depois. Frederico Figner voltava com aquele livro e dizia da sua entrada no mundo espiritual. O livro é precioso, traz uma série de informações importantes, mas ele é mais precioso ainda por falar de um personagem como Frederico Figner, que fez muita doação de alimento a vida toda, que militou no espiritismo
e que tinha essa expectativa pessoal e do próprio movimento espírita, pelo menos de grande parte dos seus amigos, de ter uma entrada diferenciada no mundo espiritual. E aí ficou a questão: como é a entrada no mundo espiritual de alguém que fez tanta caridade? Por isso que esse livro é tão precioso para nós estudarmos o nosso tema de hoje. Vocês entenderam? Como uma pessoa militante do Espiritismo, diretor da Federação Espírita Brasileira, que fez muita doação de cesta básica a vida toda dele, como cidadão que foi tão importante na vida cultural, na vida da tecnologia, na vida social brasileira e na vida religiosa, como seria a entrada no mundo espiritual dele? É precioso nós discutirmos isso exatamente à luz do lema do Espiritismo, à luz da doutrina predominante no ambiente religioso: fora da igreja não há salvação, do lema do Espiritismo: fora da caridade não há salvação, e da tarefa visceral para todos nós, que é discutir o que vem a ser caridade. Nesse livro, Frederico conta que foi estabilizado num pronto-socorro logo depois da morte. Por quê? Porque nós precisamos saber disso, é importante que nós entendamos esse mecanismo. As pessoas no melhor nível de nós serão imediatamente acolhidas para um pronto-socorro espiritual, como existem aos milhares na crosta terrestre. Bem junto ao nível energético da própria humanidade, existem instituições, geralmente acopladas a igrejas, templos, centros espíritas, tendas de umbanda ou outras instituições marcadas pela elevação espiritual. Então, sobre elas são erigidos postos de socorro. Então, sobre a maioria das instituições religiosas, não importa de que doutrina, são erigidos andares de postos de socorro. Chico Xavier conta que quando era coroinha na igreja de Pedro Leopoldo, já via nas missas, bem pequeno, porque ele já tinha visão espiritual desde muito cedo, ele via nas missas espíritos de alta envergadura acolhendo, orientando, tratando as pessoas nas missas. Então, a terapia espiritual está muito longe de ser uma exclusividade do Espiritismo. Então, ele foi estabilizado nesses pronto-socorros espirituais, e assim que ele adquiriu boas condições, ele foi encaminhado para uma colônia. Isso mostra realmente que ele tinha uma razoável condição espiritual. Mas será que era tão grande quanto ele esperava? Talvez não. E a cena que mostra bem essa questão e que vai nos ajudar a nos aproximar um pouco mais do conceito do que não é caridade e do que é caridade, é esse momento em que Frederico Figner, no caso o irmão Jacó, aguardava o transporte para ir do posto de socorro para a colônia espiritual. Para aqueles que não são aclimatados com a dinâmica, com as informações presentes em diversos livros, em toda a série de André Luiz, existem meios de transporte no mundo espiritual com veículos coletivos de transporte, que na literatura de André Luiz são chamados de aeróbus, como ônibus aéreos, aeróbus. Então, esses aeróbus levam as pessoas para as colônias espirituais,
E ele estava aguardando a chegada do seu aeróbus com mais uma série de pessoas e com o seu orientador, com o coordenador daquela viagem. E chega uma outra pessoa para participar da mesma viagem. Só que ele, observador, Frederico olha para essa pessoa e vê uma luz, uma leve luminosidade no peito dela. E aquilo intriga o nosso amigo. E ele discretamente faz o que acho que todos nós faríamos nessa situação, que é olhar para si mesmo. E olhando para si mesmo, ele não percebeu essa luminosidade. Imagino eu que naquele momento ele deve ter pensado assim: ah, é uma santa, essa mulher deve ser uma santa, porque ela apresenta uma condição espiritual superior à minha, que foi isso e aquilo, então deve ser um ser iluminado, deve ter feito e acontecido coisas fantásticas na Terra. E, discretamente, pergunta para o seu orientador, para o coordenador daqueles trabalhos, de quem se trata. Que santa era aquela que ele não conhecia? Sabe qual foi a resposta? Não, Frederico, não é uma santa. Esta é apenas uma professora primária de escolinha de periferia, que não foi nome de rua, nome de escola, não recebeu notícia, menção nenhuma em jornal, que passou praticamente batida, cuja vida passou praticamente batida pela coletividade do seu país, do seu estado e mesmo da sua cidade, mas não pela coletividade dos seus alunos e da família dos seus alunos, porque ela era uma professora dedicada, disponível afetivamente. Ela gostava de educar, ela gostava dos seus alunos. Sempre que um deles faltava, ela visitava, olhava a família, se encontrava dificuldades, assistia, ajudava aquelas pessoas do jeito que ela podia, e assim passou décadas de um trabalho minucioso, cuidadoso, dedicado. Se para a hierarquia social humana isso não mereceu que ela ganhasse qualquer reconhecimento, na hierarquia espiritual ela retornou para a prática espiritual numa condição diferenciada. Agora vamos analisar. Eu só peguei esse trecho, convido vocês a conhecer esse livro porque ele é saboroso. Pensem comigo. É comum que nós compreendamos que alguém dando aulas possa praticar a caridade? Dar aulas é um espaço de caridade? É uma prática de caridade? Nós nem reconhecemos assim. Tenho certeza que a maioria e talvez a totalidade de pessoas pesquisadas iam dizer não. Dar aulas é uma prática profissional, é uma vocação, é nobre, mas não tem nada a ver com caridade. Tal é a distorção da nossa ideia sobre caridade. Isso do lado do que é a caridade. E, como a gente já tinha falado antes, o dar cestas básicas para pobres e para necessitados, isso sim, isso é caridade. Então por que Frederico não havia desenvolvido uma luminosidade, que retrataria uma maior elevação espiritual, e aquela professorinha alcançou essa mesma condição? Por quê?
Qual é o espaço de ser caridoso? Não é a religião? O que é a caridade? Não é a doação material? Será que alguém pode ser caridoso desenvolvendo a sua prática profissional? É precioso estudar a caridade a partir dessa condição, desse livro, desse episódio desse livro, nos favorece a expandir muito o conceito em benefício de todo o nosso entendimento e de toda a nossa condição. Porque o que diz, qual a conclusão que eu ofereço para vocês? Sim, nós podemos praticar caridade em qualquer um de nossos atos, porque a caridade está muito menos em o que se faz, mas em como se faz. Se o ato mais aclamado não for baseado numa disponibilidade afetiva, ele não será caridade. E o ato mais simples, como ouvir uma pessoa no ônibus, olhar no olho, dar um abraço, acolher, ouvir uma pessoa, regar uma planta, alimentar um animal, acarinhar um bicho de estimação. Os atos mais simples, se feitos com uma motivação, uma fraternidade, uma disponibilidade afetiva, seria caridade. O que vocês acham dessa conclusão? O que vocês acham dessa ideia? Isso não pode ser transformador? Com esse conceito, nós não poderemos amanhã fazer caridade em todos os momentos? Com todas as pessoas, com todos os seres? Você não se sente estimulado a essa caridade anti-institucional, anti-ritual, antidogmática e livre de templos, livre de doutrinas? O mundo espiritual nos revela que essa é a verdadeira caridade. Que nós poderemos fazer a caridade só externa, como Frederico Figner fez, mas não alcançaremos tantos méritos e tanta elevação se fizermos qualquer ato, pensamentos, sentimentos, palavras e ações com amor. Não é ótimo? 18 horas, vamos ao nosso exercício de caridade. Nesse momento nós não faremos a nossa oração apenas por nós, nem mesmo apenas por nossas famílias, por nossos amigos, nem mesmo por nossos conterrâneos brasileiros, nem mesmo por nossos conterrâneos na humanidade toda, no planeta Terra todo. Hoje nós nos faremos, pelos pensamentos e pelos sentimentos, irmãos da Terra. Hoje nós nos faremos irmãos da Terra, emanando amor, como se fôssemos um vulcão de amor que jorra uma luz cor-de-rosa que, como a nuvem dos vulcões, emana, transborda e cobre parcelas crescentes da terra, que ao invés de sufocar e sujar como as nuvens dos vulcões, que ela transborde em luz, que ela transborde em nutrição, em alimentação, em disposição, em lucidez, para que todas as pessoas da Terra ganhem o que elas precisam ganhar nesse momento. Que não é uma cesta básica, que não é um remédio, que não é um leito hospitalar, por mais que tudo isso seja, sim, muito importante. Mas que seja, quem sabe, tudo isso, mas ganho como ato de amor, como ato de fraternidade, como ato de compaixão, transbordando essa irmandade que Jesus nos ensinou ao nos fazer dizer Pai Nosso, porque Deus é Pai de tudo, e não apenas da humanidade, Ele é Pai de tudo, do átomo ao arcanjo.
e Ele é Pai de todos. Que com esse sentimento de fraternidade universal, de compaixão com tudo que se move no universo, que tudo é nosso irmão, que nós nos irmanamos com o coração, com o pensamento, transbordando em luz, emitindo para o alto a nossa porção energética que é tão útil para os médicos, professores, orientadores, socorristas espirituais praticarem o bem no mundo espiritual. Que nós imaginemos do local, da cidade onde a gente mora, da nossa casa, se erguer esse vulcão de luz e que transborde em luminosidade e encontre outras luminosidades de outros vulcões de luz e o conjunto desses vulcões cubra a Terra inteira, permitindo que todos os átomos vegetais, animais e seres humanos, encarnados e desencarnados, possam aspirar, se nutrir e se iluminar com a luz de Deus, que, irmanada à luz dos homens de boa vontade, tragam para a luz, para a terra, a paz na terra aos homens de boa vontade. Graças a Deus, que assim seja. Muito obrigado, meus irmãos de luz. Agora vamos para a terceira parte, terceiro momento do nosso encontro, que é o quê? O acolhimento às observações, às questões que os amigos espirituais, que os amigos encarnados nos trazem e que nós procuraremos observar com o auxílio dos amigos espirituais. Mais um pouquinho de água. Vamos ver o que os amigos trazem? Então nós temos aqui Valdete Gonçalves, Zilda Cardoso, Ayrton dos Anjos, Márcida, Bruno Almeida das Virgens, Maria Aparecida Pereira, Sônia Regina, Solange Sartori, Angélica Mascarenhas, Juliana Calabria, Bruno, eu vou repetir alguns nomes aqui que eu acabo não guardando. O pessoal do Seara de José, conheça o trabalho do Seara News. Entre na página do Seara de José aqui no Face, você vai ver o trabalho que eles fazem com muito conteúdo todos os dias, muita informação, muita luz que eles trazem e espalham. Muito obrigado, amigos do Seara, muito obrigado, amigo José Ferro. Jô Correia, Demarice, Cecília Fátima Alves, Mônica da Silva, Valesca Wengel Singh. Não sei se pronunciei certo, Valesca, depois você me cobra. Débora Grace Mansur, Cida Mello. Muito bom estar recebendo o acolhimento também de todos os amigos. Nair Dolores Velasco, Graça Porto, Maria Augusta Salgueiro, nossa grande amiga do Semente de Luz. Muito bom estar junto com Ana Maria Escorza. Deixa eu ver quem mais. Quem está colocando aqui que chegou atrasado, veja depois a gravação. Entre também na minha página no YouTube. No YouTube nós temos um canal que reúne nossas palestras, nossos estudos diários. Conheça esse trabalho. Lá você vai encontrar muito conteúdo também, assim como nos nossos livros. Não deixe de conhecer, se você se interessar, fale comigo aqui no YouTube mesmo e a gente arruma um jeito de fazer chegar o livro para você, esse e o Grãos de Mostarda, que é o outro livro de nossa autoria, que pode te ajudar inclusive a fazer o Evangelho no Lar, excelente prática para todos nós. Vamos lá? Carmen Lúcia, quando fazermos espontaneamente, de coração mesmo, podemos realizar várias caridades, sem dúvida, Carmen.
É esse o ponto nevrálgico, é o divisor de águas, do ato que é caridoso para o ato que não é caridoso. A única condição para a caridade é o amor. Leia de novo lá Coríntios, primeira carta aos Coríntios de Paulo de Tarso, no capítulo 13, que é a página talvez mais luminosa de todos os evangelhos, quando ele fala, ainda que eu, e seguramente ali ele está sendo médium de Jesus, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, eu nada seria. Em algumas traduções, caridade. É ali que o amor se coloca poeticamente como valor central das nossas existências, somando e embelezando o mandamento maior de Jesus, que já era, como nós citamos antes, o mandamento de amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, realmente, o divisor de águas, o que vai fazer dar valor para os nossos atos, não é o valor das moedas, como ficou claro na ocasião do óbolo da viúva. Uma viúva que deu uma moeda de pequeno valor, deu mais do que todos os outros que deram moedas de grande valor, porque ela deu do que lhe faltava, enquanto os outros deram do que lhe sobrava. A intenção, a subjetividade dos atos é que define o seu valor. Muito legal isso. Zilda falando assim, Zilda Cardoso, uma palavra, um abraço na hora da tristeza, da solidão, já é uma grande caridade, sem dúvida nenhuma. Perceba a vida te chamando a cada momento para a caridade. Às vezes a gente passa tão ansioso, tão preocupado nas calçadas, que não vê um olhar de uma pessoa que estava só esperando aquele contato para falar bom dia. E perde um bom dia, perde a oportunidade de dar um olhar, de emitir um sentimento. Não é terrível isso? Na nossa pressa a gente deixa de regar a planta, deixa de dar carinho para um animal, deixa de dar atenção para uma esposa, para um filho. Por quê? Porque nós temos importâncias maiores, mas qual a importância central da vida? Nós não sairemos da pandemia diferentes e melhor, como é tão necessário que nós saiamos, se a gente não aprender a usar o amor e a caridade como nossa bússola. E o espaço de ser caridoso é todo o espaço. E o tempo de ser caridoso é todo o tempo. E a caridade é temperar nossos atos, nossos pensamentos e sentimentos com amor. Não é isso? Jô Correia, adorei o tema, sempre fiz isso. Eu sentia que era caridade, agora você confirmou. Maravilhoso, Jô. É isso mesmo. Continue então nesse exercício diário, nesse conta-gotas que parece nada, mas que é tudo. Tudo. Simon Mansur, boa noite. Eliana Lauri Viana. Fazer caridade fortalece o coração. Sem dúvida, Mônica. Não. Eliana. A caridade é um exercício. Quando nós praticamos, nós favorecemos o músculo cardíaco com esse maravilhoso exercício. Quanto mais nós praticamos, mais podemos fazer. Aquele que foi bom no pouco, mais lhe será dado, disse Jesus na parábola dos talentos. Muito bom. Vamos ver o que mais. Bárbara Lúcia Casimiro, Jussara Regina da Costa, Janete Gomes da Silva, Gisele Coelho, Ricardo Alexandre Fernandes. Obrigado pela caridade prestada em forma de palestra. Muito legal isso, Ricardo. Realmente, se nós queremos saber, e assim eu
completo aqui ao nosso pensamento, junto com a observação da Demarice, que fala: então caridade é o amor que colocamos no nosso cotidiano. Exatamente isso, Demarice. Se você quer saber qual o seu grande mecanismo de praticar caridade, olhe para dentro de si mesmo. Olhe para dentro de si mesmo. O que você faz bem para os outros. Se o que você sabe fazer bem é cantar, é cozinhar, é fazer concertos domésticos, se é qualquer talento, tocar violão, dançar, qualquer coisa que a gente saiba fazer, como exemplarmente o ouvir, que é tão pouco valorizado, o ouvir, o fazer comida, o fazer limpeza, tudo pode ser um ato de amor, um ato de caridade. E quando nós descobrirmos isso, não teoricamente, quando nós descobrirmos isso de coração, integralmente, nós estaremos libertos, gente. Nós seremos capazes de fazer de cada ato um ato religioso. Porque religião é religar, é outra palavra que perdeu muito seu significado. E como é que a criatura se liga ao Criador? Como é que o átomo se liga a Deus? Como é que nós, tão pequenos, podemos nos unir a Jesus de verdade? Nos unir a nós mesmos de verdade, ao nosso próximo de verdade e a Deus de verdade. O ato religioso, por excelência, é a caridade, é a fraternidade, é o amor. Que assim seja, graças a Deus, e que nós vamos convidamos vocês a complementar esse estudo do amor, da caridade, na quinta-feira da semana que vem, às 19h30, onde nós vamos estudar o amor como prática por excelência de libertação nossa do egoísmo. Vamos entender na prática e por outras luzes como o amor pode nos libertar, pode nos emancipar do egoísmo, essa chaga, essas travas tão terríveis que nos aprisionam há tanto tempo. Fica o convite para você para entrar na nossa página, pedir os nossos livros e ajudar a Fraternidade Sem Fronteiras e voltar nas nossas lives aos domingos 5h30 e às quintas-feiras às 7h30 da noite, 19h30. Será um prazer a gente continuar junto. Muito obrigado por estarmos aqui hoje, obrigado aos amigos espirituais. Que a caridade, que a luz que nos convida a iluminar nossos atos, sentimentos, palavras com caridade, nos acompanhe em todos os momentos das nossas vidas. E assim nós estaremos efetivamente com Jesus, com Deus, com nossa maior essência e realmente irmanados uns com os outros. Graças a Deus. Até a próxima, meus amigos. Até a próxima.